Boa tarde para todos vocês. Eu sou Felipe Ribeiro Andreassa. Eu tenho 26 anos de idade. Eu sou membro da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná. Eu sou seminarista. Eu estou quase concluindo. Falta mais 2 ou 3 anos para terminar a minha faculdade teológica. Eu estou aqui para contar o meu testemunho de vida. Para você ver como Deus mudou a minha vida até aqui. E como eu me converti ao Senhor e como Ele tem mudado a minha vida até hoje. Então, eu nasci em lar cristão, minha mãe me criou na igreja, sempre me criou desde pequeno na igreja, desde criança. Então, eu sempre fui da igreja, mas minha mãe, mas eu me considero religioso desde os 17 anos. Então, eu era da igreja, mas eu frequentava a igreja, não era um cristão realmente, né? Então eu tava realmente cego, né? Realmente cego pela religiosidade que eu tinha. Então eu lia a Bíblia normal, mas eu não compreendia. Mas eu me converti realmente quando eu tinha 18 anos. Foi muito impactado por Deus. Então minha conversão, retomando essa parte, eu cresci na igreja, eu cresci no berço cristão. E eu fui religioso até os 17 anos. Minha conversão foi aos 18 anos de idade. Eu estava numa casa de uma parente minha, e Deus me chamou para o ministério com 18 anos. Então, foi assim que Deus me chamou. E minha conversão foi durante um sonho que eu tive em casa. E Deus me mostrou coisas que eu fazia, que eu tinha costume de fazer. E Deus falou assim: ou sou eu, ou é o mundo. Aí eu escolhi por Deus mesmo. Aí realmente a vida começou a mudar verdadeiramente. Após a minha conversão, recebi o chamado ministerial, como eu falei para vocês. No texto de Mateus 16, quando Jesus fala com Pedro, que é discípulo dele, que dê a chave para o reino dos céus, que é sendo humano de autoridade, para falar em nome dele. E essa minha história foi de lá pra cá. Vou contar um pouquinho dela, resumidamente, para vocês entenderem. Eu sofri muito com rejeição paterna, porque não tive referência masculina realmente. Eu fui abandonado pelo meu pai terreno, desde meus 13 anos. Então eu não falo com ele até hoje por conta disso. Então eu sempre estava sozinho, achei que Deus tinha me rejeitado. Transferia para Deus coisas que eu não deveria transferir, por causa da má referência de exemplo que eu tinha. Então isso foi tirado da minha vida quando eu fui tratado pelos meus pastores na Igreja Batista de Bom Retiro. Então eu estava me sentindo rejeitado, mas não foi rejeitado. Então, a paternidade de Deus foi restaurada na minha vida realmente. Então Deus me restaurou minha paternidade, minha identidade nele. Tudo que meu pai não me deu, Deus me deu. Então eu tenho essa referência agora no meu irmão, principalmente, que ele é empresário. Então meu irmão é uma referência para mim também, masculina realmente. Então meu irmão é essa referência que meu pai não, referência que eu tenho, que eu tive no meu pai. Então eu estava, outra situação também que Deus mudou minha vida. De lá pra cá, tá sendo obediente ao chamado, né? Eu sempre lutava com relação ao meu chamado com Deus. E eu sempre estive lutando contra isso, né? Eu não queria ir. Mas até que Deus falou comigo uma vez, eu falava, dava desculpa igual Moisés dava, igual Jeremias dava. Então, aquela desculpinha de sempre, farrapada, né? Tipo assim, Deus, se você errou de endereço, não sou eu que você quer. Aí Deus falou assim: até quando você vai fugir? Baseado no chamado de Jonas. Então, até quando você vai fugir da minha presença, eu te escolhi, eu quero ser usado por você. Então, Deus quer falar através de mim. Então, eu parei de brigar com Deus sobre isso já há algum tempo, né? Eu aceitei. Em obediência ao Senhor, eu fui para o seminário, realmente. Então, eu passei por isso também. Deus confirmou uma chamada cada dia mais. E Deus tem me abençoado grandemente. Então, eu sou um aluno muito esforçado na faculdade teológica, então eu já tenho muito conhecimento também.
Pra quem não sabe, eu sou autista também. Eu sou autista, eu tenho autismo, grau 1. E eu tenho algumas coisas por parte do autismo também, que vieram junto, mas eu já tratei bastante disso, né, com meu psicólogo, com pessoas confiáveis, né, especialmente psiquiatra. Então eu sempre consigo manter isso em dia, né. Então, eu também tenho TDAH também, eu tomo remédio para TDAH, mas isso não me impede de seguir uma chamada no Senhor. Então eu sempre tô atento, eu sempre tô prestando atenção. Então, Deus me falou durante o meu chamado que eu fui consagrado desde o ventre da minha mãe. Então, minha mãe sempre buscava me consagrar, ele me levou na igreja, sempre me levou na igreja desde criança, me apresentou na igreja perante o Senhor. Então, desde bebê eu tenho essa missão e minha mãe me criou sozinha. Então, minha mãe sempre me criou sozinha, ela não precisou de pessoas, às vezes pessoas ajudavam ela, mas ela me criou sozinha. Não teve ajuda, nem ajuda do meu pai, porque os meus pais são separados de muitos anos de idade. Então minha mãe sempre foi a mulher batalhadora que ela criou o filho que tem hoje. Então ela tem essa qualidade de ajudar, me apoiar. Então ela sempre tá me ajudando. Então minha mãe sempre, eu sou muito grato a ela por causa disso, porque ela me criou sozinha. E muitas vezes ela foi criticada por meu comportamento. E, enfim, ela foi sempre criticada, mas ela é mãe atípica, né? Então ela sentiu o calor da mãe atípica, mas ela superou isso, né, há muito tempo. Então ela já tem essa visão de... Ela fez um bom trabalho comigo, então ela sempre está trabalhando comigo até hoje. E eu sou cristão desde os 18 anos, né? Também nós enfrentamos muita dificuldade financeira também num tempo, então essa é uma história para outro dia. Mas Deus mudou minha vida até lá, até aqui. Então Deus se mudou muito bom comigo, né? Deus tem me dado tudo que eu tenho pedido, né? Inclusive com o Pastor Lobo também, que eu já seguia ele antes, né? Na internet, nas redes sociais. E eu sonhava ser ovelha dele, ser ovelha do próprio Pastor Lobo, né? Na BBR. E hoje hoje esse sonho há 4 anos, 5 anos, esse sonho que se concretizou. Então eu entrei na igreja na BBR em 2020, iniciei o seminário. E até hoje estou formando no seminário, estou no 5º semestre de teologia. Então, 5º e 6º semestre. Estou quase encerrando. A igreja que eu estou me abençoou bastante também. Então, está abençoando bastante porque o lado do Pastor Lobo ele é muito cuidadoso. Apesar de ele ser um ocupado, ele está sempre ali ajudando a gente, sempre servindo a igreja. Então, ele é a minha visão de referência ministerial, principalmente no ministério. Tenho pastores que me ajudam também. Então, eu sou muito agradecido à Igreja Batista Bom Retiro porque ela tem me abençoado bastante, me dando as verdades bíblicas, realmente. Então, a minha vida foi assim, gente. Eu cheguei até aqui porque Deus tem me ajudado. Não tô aqui porque Deus me colocou nesse mundo à toa. Ele me deu um chamado, uma missão que eu vou cumprir daqui pra frente. Quando eu for consagrado ao ministério, eu quero seguir isso em frente. Então, Deus tem mudado minha vida grandemente. Deus tem movido a mim também para continuar a missão que Ele me deu. Então, os estudos estão me ajudando bastante nisso. Meu testemunho de vida, ele é muito, muito... Às vezes eu conto um testemunho, né? É uma história de separação, realmente. Eu estou realmente tirando o medo de falar em público. Antes eu tinha muito medo de falar em público, né? Eu tinha esse medo. Eu estou tirando esse medo também. Então, desde a minha conversão, minha vida mudou de lá pra cá. Deus começou a mudar. Ele tem me abençoado, Ele tem me dado tudo que eu tenho pedido, né? Inclusive, eu tenho se tornado também um aluno bem popular na faculdade por conta disso, né? Porque eu
esforçando na área teológica, né? Então, uma das coisas também que eu costumo fazer é... Eu faço academia também durante o dia, né? Também, no meu dia a dia. Mas essa é a minha história de vida. Eu, pra falar sobre a questão paterna, eu fui rejeitado por meu pai com 13 anos, porque a mulher dele decidiu... Porque decidiu entre a mulher dele e a mim. Então ele me abandonou, deixou meus irmãos, né? Não falo com ele até hoje por conta disso. E eu sentia muita rejeição dentro da minha vida. Então essa rejeição paterna estava muito forte na minha vida, até que Deus tirou. A partir do dia que eu falei com um dos pastores e foi tratar no gabinete pastoral. Então Deus tratou isso na minha vida também. Então, Deus tem me dado graça, Deus tem me dado muita coisa, né? Muita graça, seu favor merecido. Deus tem me dado muito discernimento também da parte dele, porque eu preciso muito desse discernimento de Deus também. Então, essa é a minha história. Uma história de vida é bem assim mesmo. É bem assim. Eu fui já por muito tempo. Deus me libertou de um cativeiro espiritual também. Deus me libertou de um dos problemas que eu tinha no meio da minha vida. Então Deus me libertou realmente, foi liberto realmente disso. Deus me tirou de uma lama do pecado e hoje eu posso servir para outros. Então Deus abençoe sua vida e que minha história possa posso dizer a palavra aqui, ser uma referência, porque muitas pessoas hoje estão sem pai, sem mãe, né? Sem pai, principalmente, né? Sem referência masculina, como eu cresci. Então tem muita gente que tem se sentido rejeitada. E eu digo uma coisa para vocês: Deus não abandonou vocês. Deus é pai, ele não é igual ao pai terreno. Ele sempre está junto de vocês, ele não abandonou, apesar de seu pai ter cometido esse erro. Deus tem um grande propósito para você, então não fique se pesando porque seu pai te rejeitou, não se culpe, porque a culpa não é tua, a culpa é do próprio pai que te rejeitou. Então não tem essa culpa diante de tua vida, tá? Então, há muito tempo que eu carreguei essa culpa, Deus tirou há uns anos atrás já. Então Deus está sendo muito bom comigo. E Deus tem dado promessas para minha vida também de pregar a palavra dele, de levar a palavra dele. Então eu tenho essa missão já de Deus confiado a mim. Eu considero um ministério uma honra, porque o ministério é honra mesmo, e não é serviço realmente. Então eu quero servir ao Senhor até o fim da minha vida. Eu quero ficar até o fim da minha vida aos pés da cruz e ficar com o Senhor até o fim dos meus dias. Eu quero servir a Deus até cumprir o meu propósito. Eu tenho um propósito na terra. Deus me colocou nessa terra com um propósito. Se não foi algo jogado para esse mundo de forma repentina, sem propósito. Deus tem um propósito para tua vida, igual tem para mim. Então, essa é a minha história, que ela possa ser uma referência, que meu testemunho possa chegar na vida de vocês e possa transformar a vida de vocês e que o Senhor possa abençá-la grandemente. Deus abençoe.